interpretar uma norma e algumas normas ainda do Código Penal que são difíceis até da compreensão no seu peso. O que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. E isto, o cidadão comum deve se entender que isso é... O que significa exatamente? A Constituição não, ela é escrita para o povo entender, para dizer que é. E no outro sábado, eu subi numa parte da minha casa lá em Brasília, que tinha uma bougainville, que estava crescendo muito, e eu queria que ela virasse para ela crescer e cobrir uma... Enfim, subi no telhado e estou lá deitada em cima do telhado, amarrando aquilo, quando chegou um entregador do mercadinho, que eu tinha pedido umas coisas, e falou assim: ô dona, aqui é a casa da ministra? É assim, senhor, chama ela lá dentro para mim, que eu estou precisando entregar as coisas. Eu disse, eu vou descer agora mesmo e recebo. Ele falou, não, porque tem que chamar ela mesmo, porque tem que pagar. Não, eu sou de confiança, eu vou descer e vou pagar. E aí, com muito cuidado, eu disse, porque embaixo tem pedra, lá nesse lugar. Claro, desço com todo cuidado, disse, fui lá dentro, peguei, na hora que eu saí, o rapaz lá do porteiro falou assim, olha, ele arrasou a senhora, mas eu defendi a senhora. Eu falei, me arrasou? Como assim? Eu disse, não foi a senhora pessoalmente, foi a ministra que ele arrasou. Falou, coitadinha, uma mulherzinha dessa, até corajosa mulher, olha onde é que se pendurou. Agora, uma mulher minguada desse tanto. Aí eu falei, não, aí realmente, uma mulher minguada, e a tal ministra manda ela subir nessa altura, meu Deus. E depois ainda falam que entende Constituição. Eles têm o direito constitucional dessa mulherzinha minguada não ter subido lá. Eu já está escrito na Constituição. Primeiro fiquei indignada por causa disso. Até a lua é minguante, eu sou minguada, meu Deus, que horror. E também não sei, porque há alguma coisa no coletivo que eles acham que juiz de Supremo deve ser diferenciado, deve ser uma coisa meio... Né? E, enfim, ele falou, não, mas eu defendi a senhora, falei com ele. Não, nem era tão alto assim esse lugar. Ele falou, então por que a ministra não subiu ela mesma? Né? Até você explicar as coisas. E aí eu brinquei com ele, disse, olha, só para o senhor só quero dizer o seguinte, não existe o direito constitucional a ninguém não subir numa árvore. Subir porque quis subir, pronto, acabou, estava resolvendo meu problema. Então, hoje, depois da Constituição de 88, se não tivesse tido outro mérito, essa Constituição teria tido, a Constituinte, 87 e 88, teria feito isso. Os brasileiros passaram a saber que existe uma Constituição, que essa Constituição é uma contenção ao poder. Tecnicamente, como que é, outra história aí realmente precisa de... Direito é técnico e é preciso saber. Mas saber os seus direitos fundamentais, isso realmente é um ganho que a democracia brasileira veio construindo nesses 30 anos. E eu acho que realmente, como eu disse, somos capazes de fazer ótimas constituições, mas não éramos capazes de saber cumprir, e estou abrindo parênteses para dizer, isso ainda continua. Nós temos várias leis que são exemplos para o mundo inteiro e ainda não temos cumprimento integral no Brasil. Dou exemplo. A lei chamada Maria da Penha, 11.340, é copiada no mundo inteiro, mas uma mulher é estuprada a cada 6 minutos no Brasil. A lei dos refugiados é considerada uma das melhores do mundo, copiada em todo lugar. E fico até meio um pouco constrangida, mas estou dando exemplo de lei copiada. A chamada lei de improbidade é copiada no mundo inteiro. O nosso problema é cumprir. Aí é outra parte. Até porque aí é a efetividade social do direito que faz com que uma democracia seja forte. Então, eu tenho uma Constituição, boa ou má, ela é melhor ou pior, e aí minha máxima culpa, quanto melhor ela for interpretada. A França tem leis muito duras. Algumas leis aqui no Brasil seriam tidas como algo autoritário. Nós temos leis muito mais democráticas. Agora, a interpretação que se faz da lei é que leva à aplicação dela. Quem cobra a aplicação da lei? Todos nós, cidadãos. Enquanto a lei estiver na prateleira, quando a Constituição de 1946 não chegou ao povo, com tudo que ela tivesse de democrático, nós não teríamos uma democracia plenamente amadurecida no Brasil. Essa Constituição, com todas as mudanças, com todos os problemas, com tudo que ela tenha trazido,
E ela é mais criticada pelo que ela tem de bom do que pelo que ela tem que precisa de ser mudado. E também a maneira dos fundadores da nação norte-americana, não acho que a Constituição seja como a Arca de Noé, sagrada demais para ser tocada. Ela pode ser tocada, ela pode ser mudada, ela precisa de ser trazida para o tempo, porque o direito tem que ser vivo. E nós fazemos esta atualização permanente pela interpretação. E isto no Brasil também é algo do constitucionalismo que nós tivemos a partir da Constituição de 88. A década de 80, para nós, fez com que nós, brasileiros, tivéssemos vontade de ir para a rua, que é do povo mesmo, a Praça do Povo, e hoje eu acho que nós já andamos com todos os excessos que tenham, eventualmente, e aí excesso é para ser coibido. Mas não é para ser uma fonte ou um recurso para se retirar direitos de jeito nenhum, porque foi muito difícil conquistar. O Poder Judiciário, nas Constituições de 1988, de 1824, passando pela de 1891, 34, vou falar na Carta de 37, que tinha nome de Constituição, mas que nunca foi aplicada. A de 46, a de 67 e a de 69, que essa era o contrário da de 37. 37 chamava Constituição, mas nunca foi aplicada como Constituição. A emenda, depois chamada número 1, não tinha nome de Constituição, mas era uma verdadeira Carta Constitucional. E todas elas tratavam do Poder Judiciário, mas não dotavam o Poder Judiciário das atribuições que a de 88 veio fixar, veio definir, e que aí promove uma alteração. Promove uma alteração primeiro porque os mecanismos da democracia e de participação foram introduzidos. Era outro Brasil, era outro momento, e os cidadãos brasileiros realmente tinham ido às ruas e falado de constituinte, de Constituição, o que antes nunca tinha acontecido. Então, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, chegou a ter um livro escrito por um ministro do Supremo, Leomar Balieiro, que se chama Supremo Tribunal Federal, Este Outro Desconhecido. Porque não se sabia quem era, o que era. Hoje eu digo até, bons tempos em que o ministro Supremo não era nem conhecido de jeito nenhum, porque nem sempre isto é uma coisa boa. Quer dizer, às vezes, o que a pessoa me fala na rua sobre... Não, olha, o voto da senhora foi péssimo, a senhora não entendeu de jeito nenhum a Constituição, e me explica. Ele sabe quem eu sou, ele sabe como eu votei. Saber como eu votei sempre tinha que saber mesmo. O detalhamento do voto é que nem sempre é exatamente o que se pensa. Mas o Poder Judiciário saiu de um poder que era um terceiro desconhecido e de pouca atuação para um Poder Judiciário muito conhecido e de muita atuação. E aí eu faço uma observação. Todo mundo reclama da morosidade do Poder Judiciário. Eu também. Tudo que eu mais queria na vida era ter uma luz que me iluminasse, que me desse um caminho, e eu sei que esse caminho não existe porque é uma obra de muita gente e de muito tempo. A primeira conferência que eu assisti como estudante de Direito de graduação, portanto, década de 70, foi de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e o tema era a morosidade do Poder Judiciário. Hoje, eu sou convidada, 40 anos depois, muitas vezes para falar sobre o porquê da morosidade do Poder Judiciário. E há várias razões para que isso aconteça. Uma delas é que não se quer acabar com isso. Ou pelo menos, em parte, não se quer. Por quê? Acabar um processo, e tenho certeza, para nós juízes, é a pior coisa do mundo. Você decide uma vez, e decide duas, e decide três, e volta com um recurso, e outro recurso, e o agravo, e depois os embargos. Há pouco tempo atrás, eu levei no mês de dezembro o 12º recurso só no Supremo. Convenhamos, não se quer acabar, porque se quisesse acabar, tinha mecanismos para isso. Então, mas é um mal? Alguém quer, num mundo dinâmico, com a velocidade dessa, que uma ação dure 15 anos? Não. Menos o juiz. Muito menos o juiz quer isso. Porque, no mínimo, porque a sensação que a gente tem é que nós somos impotentes diante de uma contingência. Então, é preciso haver uma grande mudança, mas não se pode analisar um tema como esse sem levar em consideração
o dado democrático necessário. Com a Constituição de 88 e com o conhecimento de direitos constitucionais e com a Constituição que estendeu o conteúdo, as matérias constitucionais, você tem meio ambiente para a geração atual e algo que nunca se teve e que não se teve até 88 na maioria das constituições e não se tem em algumas constituições ainda. Por exemplo, a solidariedade entre gerações. Até a década de 80, a gente pensava o direito constitucional, até a década de 60 na teoria, até a década de 70, constituições portuguesa, espanhola, é que se introduziu aí, que a gente tinha que ser corresponsável, solidário civicamente, socialmente, politicamente, com a pessoa humana, aquele que existe, com alguém do seu presente, com o seu contemporâneo. O constitucionalismo veio e disse assim, negativo. Vocês não podem destruir um país e deixar nada para quem vier depois. A solidariedade é com o humano, não é com a pessoa humana. Vocês têm que preservar o meio ambiente para quem vier depois de vocês. Não dá para deixar o Brasil pior do que você encontrou. Você não tem o direito de destruir o país. Essa solidariedade, no juridiquês seria intergeracional, entre gerações, foi introduzida nessa Constituição. Então, hoje nós temos no Supremo, eu tenho sobre a minha relatoria, ações que são ajuizadas para dizer, vão destruir tal parte da mata em tal lugar e a próxima geração nada terá. E isso é matéria constitucional. Não era. Se não era, não tinha aquela ação. Então não se aumentava o número de ações. Se você aumenta o número de direitos, e a conquista de direitos é do próprio ser humano, aumenta-se a matéria constitucional. Logo, o Poder Judiciário vai ter um número muito maior de ações. Principalmente, nós passamos a fazer valer um direito fundamentalíssimo, o direito de ter acesso à justiça. Isso está previsto na Declaração de Direitos do Homem de 1948. Todo ser humano tem direito a ter um juiz que julgue a sua causa e que lhe diga o que lhe é devido segundo o direito vigente. Isso está lá, isso era até previsto. Nos períodos autoritários e nas ditaduras, claro que isso não é garantido. Vem a década de 80 no Brasil com toda a ebulição e diz, vocês têm direito. E o Bobbio dizia isto na década de 80 ainda. O século XVIII, o século XIX foi do Poder Legislativo. O século XX foi do Poder Executivo, porque cresceram os serviços públicos e quem é responsável em primeiro lugar é o Executivo, porque vieram as duas guerras mundiais e aí o problema da segurança nacional e da segurança pública ficou muito mais grave e isso é do Executivo. E como nós temos mais direitos, dizia Bobbio, haverá de chegar ao início pelo menos do século XXI em que o Poder Judiciário vai ser acionado para garantir os direitos.